7 tópicos sobre tabela periódica. Primeiro tópico: História da tabela periódica. Na química, os elementos estão dispostos em uma tabela. Os critérios usados para organizar os elementos foram estabelecidos com o decorrer do tempo. Um importante passo foi dado no ano de 1869, através do professor da Universidade de São Petersburgo, Rússia, Dmitry Ivanovich Mendeleev, escreveu um livro sobre os elementos conhecidos até aquela época. Na época, foi constatado cerca de 63 elementos e Mendeleev se organizou em função da massa atômica de seus átomos, estabelecendo assim as famílias e grupos. A tabela periódica atual é formada por 118 elementos distribuídos em 7 linhas horizontais, cada uma sendo chamada de período. Os elementos pertencentes ao mesmo período possuem o mesmo número de camadas de elétrons. O nome tabela periódica é devido à periodicidade, ou seja, a repetição de propriedades de intervalos em intervalos. Segundo tópico: períodos e famílias. Na tabela periódica, os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de número atômico, o que faz com que eles estejam posicionados em colunas horizontais, períodos, e colunas verticais, famílias. Terceiro tópico: eletronegatividade. É a tendência que um átomo tem de atrair elétrons. É muito característico dos não metais. Quarto tópico: massa atômica. Massa atômica é a média dos números de massa molecular dos isótopos de um determinado elemento químico, ponderada pela ocorrência de cada isótopo, número de massa e a soma de prótons e nêutrons do núcleo de um átomo, medida em unidade de massa atômica, representada por UMA ou simplesmente U. Quinto tópico: densidade. Densidade é a relação existente entre a massa e o volume de um material a uma dada pressão e temperatura. Sexto tópico: ponto de fusão e ponto de ebulição na tabela periódica. O ponto de fusão corresponde à temperatura em que o determinado material passa pelo estado sólido para o líquido, e o ponto de ebulição é a máxima temperatura em que o material pode existir na fase líquida sob determinada pressão. Sétimo tópico e último: raio atômico. O raio atômico corresponde à metade da distância entre os núcleos de dois átomos vizinhos.